Bom dia, meus amigos, muito bom dia. Hoje é dia 13 de agosto de 2025, estamos aqui, iniciando mais uma semana, aliás, mais uma conversa fraterna. Hoje é quarta-feira, dia 13 de agosto. Bom dia, Regina, bom dia, seu José Reginaldo, Dona Conceição, bom dia, Ana, sejam bem-vindos. Para iniciar o nosso dia, nós vamos aqui realizar o trabalho da conversa fraterna com o capítulo 113 do livro Palavras de Vida Eterna, da psicografia de Chico Xavier por Emmanuel. E esse capítulo 113 tem como título Agradeçamos Sempre. A mensagem evangélica, na verdade, deixa eu só confirmar se é o 13 ou é o 113 ou 114, porque eu acho que eu já fiz o 113. Só um minuto, por favor. Diante da justiça, agradeçamos a todos. Fizemos sim. Vamos fazer o capítulo 114. E o título desse capítulo é Fraternalmente Amigos. A mensagem é de Pedro, em sua primeira epístola, capítulo 3, versículo 8, que diz: Finalmente, sede todos de igual sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis. Vou repetir as palavras de Pedro. Finalmente, sede todos de igual sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis. Entranhavelmente, nunca tinha ouvido falar nessa palavra dessa maneira. Palavras de Pedro em sua primeira epístola, capítulo 3, versículo 8. Deixa eu só dar um bom dia ao restante do povo que foi entrando. Atelier, bom dia. João, bom dia. Simone, querida, bom dia também. Mensagem de Emmanuel sobre ser fraterno. Que a experiência te conferiu degrau diverso na interpretação da vida, pode não haver qualquer dúvida. Amadureceste o raciocínio e percebes determinados aspectos da realidade que as circunstâncias ainda não conseguem assinalar. Estudaste conquistando títulos de que, por enquanto, muita gente não dispõe. Ouviste a ciência e alcançaste visões renovadoras, presentemente defesas a quantos não senhorearam oportunidades iguais às tuas. Viajaste anotando problemas que muitos dos melhores amigos estão distantes de conhecer. Sofreste aprendendo lições, por agora inapreensíveis pelos companheiros acomodados a inocentes enganos da retaguarda. Trabalhaste e adquiriste habilitações que os próprios familiares gastarão muito tempo para atingir. De certo que a tua posição é inconfundível, tanto quanto o lugar do próximo é caracteristicamente individual. Entretanto, seja qual seja a condição em que te encontres, podes estender os braços, unindo-te aos semelhantes, através da compreensão e do auxílio mútuo. O apóstolo não nos diz, sede todos da mesma altura, mas sim, sede todos fraternalmente unidos. Não nos exige, pois, o Evangelho, venhamos a ser censores ou escravos de uns dos outros, e sim nos exorta a que sejamos irmãos. Meus amigos, achei sensacional a maneira como Emmanuel abordou o tema. Quando ele fala de fraternidade, ele deixa claro que existe o reconhecimento social de cada um de nós. Você não tem que sair do seu ambiente social para ir lá em Gramacho, naquele terreirão de Gramacho, ajudar aquela pessoa que está lá separando lixo, vivendo numa situação de miserabilidade extrema, para poder ajudar. Você não tem que se colocar naquele lugar também. Você pode encontrar uma maneira de chegar até lá, um recurso que possa ajudar aquelas pessoas que estão naquela situação de mendicância. Ser fraterno, fraternalmente, a proposta de fraternidade que Emmanuel hoje nos traz para refletir e que ela vem a partir de uma reflexão de Pedro, do apóstolo Pedro, é de que todos sejamos entranhavelmente fraternos,
entranhavelmente misericordiosos e afáveis com o próximo, significando dizer que não importa qual é a posição que cada um de nós possa alcançar nesta existência, neste momento da nossa vida, que é a eternidade, mas o que importa é que nós tenhamos capacidade de ser afáveis com aqueles que são subordinados a nós, por exemplo, respeitosos com aqueles que estão no nosso patamar, com aqueles que estão no patamar hierárquico abaixo e com aqueles que estão no patamar hierárquico acima. Que nós não sejamos tão competitivos como costumamos ser ao longo das nossas existências. A gente reencontra amigos de infância, amigos de faculdade, amigos de outras épocas de nossas vidas, e muitas vezes nós fazemos comparações. Procuramos saber como é que está a situação, a vida da pessoa, mas só por curiosidade. E justamente temos curiosidade com coisas fúteis e não com a questão. Uma vez aconteceu, eu nunca me esqueci isso, eu tive uma situação na minha família há muitos e muitos anos. Uma pessoa, eu não vou nem falar o grau de parentesco porque não cabe, mas ela tinha sempre o hábito de olhar para a gente quando nos via, depois de tanto tempo que não via. Oi, você está gordo, você está magro, você está bonito, você está feio, só via a parte de fora. E uma vez assim, eu fui numa reunião em que essa pessoa se encontrava, eu nunca me esqueço desse dia. É incrível, né, como é que ficam as coisas marcadas. Ela já era uma pessoa que já tinha essa característica, então eu já percebia isso nos outros e em mim. Então uma vez eu fui numa ocasião, tive um encontro, e essa pessoa chega para mim: você está mais gordinho? Bateu assim na mão: você está mais gordinho, você aquilo, me vendo só a parte externa. Aí eu falei assim: você não quer saber como eu estou? Você não quer saber se eu estou bem, se eu estou mal, se eu estou feliz, se eu não estou? Você está preocupada somente com essa parte externa que você está vendo? E eu me afastei dessa pessoa. Daquele dia em diante, muito mais do que eu já estava fazendo esse movimento antes. Por quê? Porque você percebe que a pessoa olha para você. É aquela velha história: às vezes a gente não tem o que falar. E quando a gente não tem o que falar, não fala nada. Mas então eu não vejo a Rosa há 3 anos, tenho uma amizade, uma relação com ela bacana. De repente, 3 anos depois nós nos vemos, aí eu vou escanear toda a parte externa dela e vou fazer um comentário ainda, que eu não sei nem se vai ser um comentário feliz. Sabe lá por que a pessoa engordou? Sabe lá por que a pessoa emagreceu? Sabe lá por que aconteceu alguma das características físicas da pessoa pode estar apresentando justamente a consequência de uma coisa, de uma dor, de um sofrimento que ela tenha passado recentemente. E aí você enfatiza aquilo, e aí você traz a dor novamente. Olha que nocivo que você foi nesse momento, porque você não teve a sensibilidade, a elegância, a diplomacia de não fazer perguntas que não sejam corteses, ou pelo menos que você entender que há perguntas que podem gerar situações que são dolorosas. Então, ser fraternalmente amigo, ser fraternalmente companheiro, está relacionado à maneira como você vai lidar com as pessoas. Olha o que ele fala aqui: amadureceis o raciocínio e percebes determinados aspectos da realidade que as circunstâncias ainda não conseguem assinalar. Estudaste conquistando títulos que por enquanto muita gente não dispõe. Aí você ouve a ciência e você desperta. Você quer fazer uma coisa, o que ele está querendo dizer aqui? A vaidade intelectual. Às vezes, nós temos uma capacidade, por exemplo, de adentrar na filosofia, que nos traz uma percepção da vida um pouco mais ampliada do que uma maioria, do que a média das pessoas. E aí, quando você está diante de alguém que não tem essa capacidade de visão intelectual que você tem, do desenvolvimento das suas percepções de maneira mais ampliada em razão do despertamento que você teve com o aprofundamento filosófico, aí você vai e fere. Eu conheço pessoas que fazem isso. Fulano é burro, é um idiota, é um burro, porque não consegue ter a visão que aquela pessoa tem, mas aquela pessoa teve um talento, teve uma capacidade que o outro ainda não tem.
Aquela pessoa teve acesso a certas ferramentas de conhecimento que aquela outra pessoa não teve. O que significa dizer que a pessoa que tem mais conhecimento tem mais obrigação, inclusive, de ser fraterna, de ser complacente, e de tentar levar o conhecimento, ajudar aquele outro a encontrar essa luz e não ofendê-lo, desmerecê-lo porque ele não conseguiu enxergar o que você já conseguiu enxergar. Que bom que você conseguiu enxergar. Agora, o que você está fazendo com isso? Né? Porque se você estiver realmente enaltecendo só o seu intelecto em detrimento daquele conhecimento que te transforma, você pegou pela metade a lição. Você também é limitado. Você também é idiota. Talvez até mais. Porque você teve acesso ao conhecimento, você teve acesso àquelas percepções, você percebe que aquela pessoa não teve capacidade de alcançar a sua reflexão e você vai e fere a pessoa. Pelo contrário, você deveria ser fraterno, ser amável, ser afável, ser companheiro, ser acolhedor e trazer aquela pessoa sem exigir dela a compreensão que você já tem na medida em que ela ainda não alcançou essa capacidade. Viajaste anotando problemas que muitos dos melhores amigos estão distantes de conhecer. Ele está dando exemplo aqui de viagens. Quem conhece outros países, quem conhece outras nações, outros hábitos, outros povos, outras culturas, sabe muito bem do que eu estou falando, o quanto a gente volta enriquecido de uma viagem internacional, o quanto a gente volta enriquecido de uma viagem ao Amazonas, ao Nordeste brasileiro, ao Sul, ao Sudeste. Você que é do Sul, Verônica, vem ao Rio de Janeiro, como você vai voltar enriquecida? Culturalmente, dentro de um país, inclusive que nós temos um país com dimensões continentais, quantos Brasis nós temos aqui dentro? Nós temos o Brasil de São Paulo, do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, nós temos o Brasil do Nordeste, e no Nordeste você tem inúmeros Brasis, né? Então, se você viajar somente o seu país, a América do Sul, vai à Argentina, vai ao Uruguai, vai ao Chile, quanta cultura você vai adquirir. E aí você amplia os seus conhecimentos, a sua capacidade de olhar o mundo, e isso tem que trazer para você uma ferramenta, ser visto por você como ferramenta do seu progresso e daqueles que estão acompanhando. Então aquele seu subordinado, aquela sua empregada, aquela sua secretária, não tem a metade da visão que você tem. Mas é claro, você teve acesso a várias culturas. Você comeu croissant em Paris, não comeu croissant no Brasil. E aí você vai dizer para mim qual é a diferença do croissant de lá e do croissant de cá. Por quê? Porque há diferença de clima, há diferença de textura, há diferença de inúmeras questões, que está tudo bem, mas que você não pode chegar e simplesmente humilhar. Você vai num local que vende o tal do croissant, aí você, o croissant do Brasil não tem nada a ver com croissant. E daí? O que esse comentário foi, em que ele foi construtivo? Principalmente no tom jocoso que você está utilizando. Entende onde eu quero chegar? Então, quando a gente usa o nosso conhecimento, a nossa cultura, para nos enaltecer tão somente, sem olhar para aquele acesso como algo que te tem que engrandecer, para que você torne-se grande. E o que é tornar-se grande diante de Deus, diante da vida? É ser humilde, é ser afável, é ser acolhedor, é você entender que o outro não tem que estar no mesmo patamar que você, porque você teve outros acessos que ele não teve, mas por outro lado, ele também pode ser que você tenha muito mais acesso do que você a outras experiências que você nem sonha ter, mas que não são, aos olhos do mundo, valiosas ao ponto de serem enaltecidas. Então, ninguém reconhece, mas o cara tem, porque todos nós temos a nossa cultura. Sofresses aprendendo lições por agora inapreensíveis pelos companheiros acomodados a inocentes enganos da retaguarda. Trabalhaste e adquiriste habilitações
que os próprios familiares gastarão muito tempo para atingir. Olha só, você não tem mérito nenhum se você não entender que você teve privilégio, que você teve oportunidades, que você conseguiu alcançar, porque você teve sorte e também teve capacidade, inteligência, mas para que você alcançou aquilo? De certo que a tua posição é inconfundível, tanto quanto o lugar do próximo é caracteristicamente individual. Entretanto, seja qual seja a condição em que te encontres, podes estender os braços unindo-te aos semelhantes através da compreensão e do auxílio mútuo. Então, quanto mais eu tiver, significa dizer que mais o Pai espera de mim. A condolência, a comunhão, a compaixão, a indulgência, a colaboração, o acolhimento. O apóstolo não nos diz se todos sede todos da mesma altura. Ele não está esperando que todos tenham o mesmo patamar de intelectualidade que eu, que todos tenham a mesma condição que eu tenho. Ele não está dizendo sede todos da mesma altura, mas ele está dizendo sede todos fraternalmente unidos. Não nos exige, pois, o Evangelho, venhamos a ser censores ou escravos uns dos outros, e sim nos exorta a que sejamos irmãos. Então eu não vou ser censor da minha secretária, do meu secretário, e também não vou ser escravo do meu chefe. Então, o meu chefe tem que entender isso para não me escravizar, e eu tenho que entender isso para não ser censor e escravizador do meu subordinado, porque eu tenho que colocar todos aqueles que estão comigo na minha caminhada como meus irmãos. E os irmãos caminham lado a lado, não caminham em posições diferentes, independentemente da posição, independentemente dos títulos alcançados. Aí a gente vai conseguir entender o que é verdadeiramente a fraternidade universal que o Mestre Jesus nos propõe e que Francisco de Assis lindamente propõe e expressa em sua fraternidade. Francisco, de franciscano. O que é ser um franciscano? O que é ser um fraterno? É simplesmente ser um irmão daquele que está encaminhada com você, independentemente da nossa posição, do nosso alcance intelectual, financeiro, social. Nós precisamos olhar a todos à nossa volta como verdadeiros irmãos, significando dizer que a dor do outro precisa tocar em mim, porque assim, somente dessa maneira, eu vou conseguir me humanizar. E a gente vai ficar aqui com essa reflexão. Agora eu vou ler para vocês o capítulo aleatório do Minuto de Sabedoria de Carlos Torres Pastorino, para que nós possamos fazer a conclusão desse trabalho. Capítulo 174. Para que discutir? Repare que muitas vezes um pequenino gesto, uma simples ação de benefício equivale a milhares de palavras que o vento leva. A quem você quiser convencer de suas ideias, dê o exemplo vivo de suas ações. Um exemplo vale mais do que muitos discursos. Que adiante pregar aos outros se você não pratica? Dê o exemplo de suas ações e conquistará a todos para as suas ideias. Olha o que ele está querendo me dizer aqui do que é ser um líder. Ser um líder não é aquele que obriga os outros a fazerem coisas. Isso é ser chefe. Ser líder é aquele que traz todo mundo e dá oportunidade a todos de serem realmente bons. E da melhor maneira de você fazer isso é dando exemplo das suas próprias ações, não é? Deixa eu só ver aqui, a Verônica colocou, seu Luiz agradece, a Simone também, obrigado, e a Letícia, como perguntava ao padre Francisco aos que encontrava, como é seu dia, meu irmão, minha irmã? Exatamente. Meus amigos, eu desejo a todos vocês um ótimo dia, que vocês tenham uma quarta-feira de muita luz. Quero aproveitar para lembrar vocês que amanhã nós teremos reunião pública aqui na nossa casa às 19 horas. Reunião pública, o Alexandre do grupo do Centro Espírita Bezerra de Menezes virá fazer a exposição
do nosso tema. Vocês estão todos convidados, portas abertas às 18 horas. E sábado nós teremos também outra reunião pública, que será às 17 horas com João Nogueira, só que nós vamos abrir as portas às 4 horas da tarde. E depois da reunião teremos um pequeno festival de caldos. Nós teremos aqui uma variedade de 4 ou 5 caldos para a gente vender e confraternizar e conversar e poder viver essa fraternidade um pouco mais. Então estão todos convidados a compartilhar conosco. Em ambas as atividades nós teremos tratamento, nós teremos passe, nós teremos reflexões. Então venham se tratar com Jesus, na casa de Jesus. E sexta-feira agora nós iniciaremos também um novo trabalho da nossa casa, que é o tratamento espiritual. Se vocês tiverem interesse em participar de um tratamento espiritual, tiver algum amigo, alguma amiga que esteja precisando de tratamento espiritual, peça para vir às 18 horas, tem que chegar 10 minutinhos antes. É de 18 a 19 horas, nós vamos ter um tratamento espiritual intenso, potente, para trazer as pessoas novamente para o equilíbrio e a saúde mental, emocional, espiritual e física. Divulgue com seus amigos. Um beijo no coração. Sexta-feira, tratamento espiritual às 18 horas. Paz e bem a todos vocês. Um ótimo dia.